Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Amazônia Anda aqui na tela do AmazonSat. E no programa de hoje vamos destacar um dos importantes produtos da construção, o cimento. De que forma esse produto vem se movimentando diante ao período da pandemia e a baixa na economia. Paralelo a isso, vamos falar de um assunto importante para a região metropolitana de Manaus. Vamos falar do polo oleiro. Estudos e um projeto indicam que esse segmento vai atuar de forma sustentável e econômica a partir dos próximos anos. Fica com a gente, porque o Amazônia Anda já começou! Diante a várias problemáticas que o país enfrenta, um dos principais é a economia e o desenvolvimento do Brasil. Mas falando especificamente do cimento, mesmo com os altos e baixos desse período de retração e da pandemia, esse segmento conquistou números importantes. É o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Um dos grandes segmentos econômicos do país são as obras e construções que utilizam produtos importantes para o bom andamento desses serviços. Estamos falando do cimento, que por mais estranho que pareça, teve números expressivos durante a pandemia. O comércio e a produção, seja na venda ou revenda, também tiveram seus impactos. Um setor importante que aquece fortemente a economia. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, o volume de vendas em outubro totalizou 5,4 milhões de toneladas, uma queda de 9,5% em relação ao mesmo mês de 2020. Mas o acumulado do ano permaneceu positivo, alcançando 54,6 milhões de toneladas, um aumento de 7,5% comparado ao mesmo do ano passado. Esses dados foram destacados pelo economista do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, CNC, Flávio Guimarães, que esclareceu dados importantes do segmento, principalmente no período da pandemia. De início, traz um parâmetro de como está esse segmento no país. Depois de uma grave crise, onde o setor perdeu quase 30% de sua demanda entre os anos de 2015 e 2018, o ano de 2019 marcou uma pequena recuperação. Já em 2020, o setor viveu uma verdadeira montanha-russa. As expectativas iniciais eram de crescimento de 3%. Porém, o ano começou ruim, com fortes chuvas em janeiro e fevereiro. Em março, quando a indústria vinha recuperando, veio a pandemia. E veio junto o distanciamento social, restrições à locomoção. Abril foi o pior mês. A queda de cimento foi de 6%. E as projeções para o final de ano eram assustadoras, com queda em torno de 10%. Graças ao trabalho e estratégias e o avanço no combate à pandemia, tudo isso teve um reajuste, como ele explica. A partir de maio, a recuperação da indústria foi surpreendente. A gente bateu no fundo do poço e voltou, chamada recuperação em V. Mas isso só foi possível graças à definição da construção civil como essencial para a economia, a adoção de protocolos sanitários, injeção de recursos promovidos pelo governo federal e pelos governos estaduais e municipais, a expansão das reformas residenciais e comerciais, a retomada das obras imobiliárias e a queda da taxa de juros ao menor patamar histórico. Mas só foi possível atender essa forte e crescente demanda por causa de algumas ações realizadas dentro da própria indústria, como a retomada de linhas de produção desativadas, reforço em ampliação de turnos de trabalho, aquisição de matérias-primas e insumos mesmo a um preço mais elevado, adequação de equipes comerciais e de logística, melhoria de infraestrutura na expedição e, é claro, investimentos em protocolo de higiene. Após um 2020 que começou difícil, piorou com o agravamento da pandemia, a indústria do cimento terminou com incríveis 10,6% de crescimento. Já em 2021, o que a gente percebe foi a manutenção desse forte crescimento no início do ano, muito por causa da base fraca, né, de 2020. Então, até abril, a gente experimentou um acumulado de 20% nas vendas, justamente por causa do efeito estatístico.
Mas a partir de maio, esse efeito estatístico ele se dissolveu. Na verdade, ele se transformou em negativo, né? O que a base era fraca, ela ficou forte. Então, o forte aumento que a gente experimentou até abril, de 20%, ele foi se desfazendo, até chegar a 7,5% no acumulado agora até outubro. Mas as atividades relacionadas ao segmento, do ano passado para esse ano, tiveram uma relativa preocupação, como revela o economista. Alguns indutores de demanda do cimento que a gente viu no ano passado, a gente começa a perceber um menor ímpeto esse ano, como é o caso das reformas comerciais e residenciais. Isso muito impactado pela queda da renda da população, pela alta inflacionária, pela diminuição do auxílio emergencial e pela crescente taxa de juros. Agora, a preocupação central do setor está com relação ao seu custo de produção. O custo foi muito elevado no ano passado e esse ano o movimento continua. O coque, por exemplo, que é o principal insumo para aquecer um forno de cimento, ele já teve aumento de mais de 60% em 2021 e não é um único insumo que está com esse movimento. A gente percebe aumento de preço em energia elétrica, refratário, embalagens, etc. E todo esse cenário ele nos leva a ter uma projeção de crescimento de 6% para o final de 2021. Se tratando de região norte, o economista destaca os números que impactaram o segmento. O consumo da região norte cresceu 13,5% em 2020, muito impactado pelo auxílio emergencial. Como a título de exemplo, né, boa parte da população dessa região vive com cerca de R$420, o que é justamente o valor da linha de pobreza do Banco Mundial. E o auxílio no início foi maior do que isso, e o que gerou renda, né, um aumento de renda da população dessa região. Já em 2021, o que a gente percebe é que com a queda do auxílio, né, a diminuição do auxílio, tanto em valor quanto em abrangência, o aumento do desemprego, a queda da renda da população, ela gerou um arrefecimento nesse crescimento. Então hoje a região norte ela está crescendo 5,8% no acumulado até outubro. Então é isso, e no próximo bloco a gente continua com o depoimento do economista, incluindo outros atores importantes para esse segmento. É só um instante, não sai daí, que a gente volta já. Volta com o programa Amazônia Anda aqui na tela do AmazonSat. Agora a gente continua a falar sobre o cimento e a construção de uma forma geral. O que esse produto movimentou no período de pandemia, atuando de forma estratégica. Detalhes importantes a partir de agora. Gerar expectativas nessa retomada é que os principais atores devem fazer, mesmo com os altos e baixos que a população no geral vem enfrentando, como destaca o economista. No ano passado, o grande vetor de crescimento do consumo de cimento foram as reformas e pequenos reparos, tanto comercial quanto residencial. A residência ela deixou de ser apenas um lar para se transformar num lugar de trabalho e de lazer. E no setor comercial houveram obras, reformas, que não poderiam ser feitas com operação normal do estabelecimento. Já em 2021, a gente começa a perceber um arrefecimento nas vendas de material de construção. Eles começaram a perder fôlego, muito por causa da menor renda da população, do alto desemprego, do crescente endividamento das famílias e da elevação da taxa de juros. Em contrapartida, a gente está vendo um movimento de crescente das obras imobiliárias, tanto em número de vendas quanto em lançamentos. O ritmo está bem acelerado e isso permitiu a manutenção no patamar de 64 milhões de toneladas vendidas de cimento. O economista acredita em movimentações estratégicas para aquecer esse mercado. O Brasil ainda tem um elevado déficit habitacional e uma incipiente infraestrutura. Então, a receita para um crescimento sustentável
passa por um programa de longo prazo. É fundamental a continuidade e a expansão de programas habitacionais e implementar um importante e inadiável programa de infraestrutura, seja através de concessões, parceria público-privada ou até mesmo privatizações. Uma avaliação desta condição do segmento de construção, feita pela economista da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, destaca da mesma forma os altos e baixos desse período, mas com reflexos positivos de forma geral. Quando a gente fala em maior crescimento dos últimos 8 anos, nós temos que lembrar que de 2014 até 2018, a construção civil caiu 30%. As atividades dela caíram 30% aí num período de 5, 6 anos. 2020, mesmo diante de um cenário difícil, tanto na economia quanto provocado aí pela crise sanitária, nós tivemos um mercado imobiliário atuante. Quais foram as condições que propiciaram aí um melhor desempenho do mercado imobiliário? As famílias, com a questão do home office, elas deram um novo valor, elas ressignificaram o valor da casa própria. Com isso, várias famílias aí que estavam projetando uma troca de imóvel, elas realizaram essa troca. Tivemos aí uma maior movimentação em função disso. Então, esse melhor desempenho do mercado imobiliário, o fato de que a construção foi considerada setor essencial e não parou as suas atividades no ano passado, o setor desenvolveu ainda mais as vendas online, foram fatores que, para o mercado imobiliário no ano passado, foram muito positivos. Só a construção civil da cadeia, a gente tem que a construção civil ela participa com cerca de 5% do PIB do país. Se a gente pegar a média aí 2010 até 2019, em média o setor participou com 5% do PIB. Mas um fator importante que a gente tem que considerar é a cadeia produtiva do setor como um todo. Quando a gente considera a cadeia produtiva, essa participação já aumenta para 8%. E ainda mais, a gente tem que verificar em relação ao volume de investimentos. Do total de investimentos no país, na última década, a construção civil foi responsável por 50% deles. Ou seja, a construção, se a gente considerarmos o investimento fixo no país, a construção civil representa cerca de 50% dele. E isso dá a dimensão da importância dela para a economia e também no campo social, em virtude da questão do número de empregos que são gerados. E para quem trabalha diretamente com esse produto, se tratando de comércio, as revendas tiveram que manter estratégias para atender desde o pequeno consumidor até grandes empresas, como destaca a gerente de pátio desta empresa. Durante a pandemia, a empresa conseguiu estrategicamente uma maneira de manter o estoque e atender a população geral, desde o consumidor final até os grandes consumidores, até as grandes construções. E devido a este estoque montado, foi possível atender toda a população. Com a ajuda do auxílio emergencial, foi percebido que houve um grande crescimento, bem significativo nos índices. E não paramos, não foi preciso demitir ninguém, nem reduzir carga horária. Conseguimos manter todos trabalhando e atendendo a população. Embora as grandes empresas de distribuição de cimento estavam atendendo de uma forma reduzida aos pequenos revendedores, nós conseguimos manter e atender todos aqueles que ficaram, devido à pandemia, trancados dentro de casa. Período mais movimentado do ano em vários segmentos não é o mesmo para a venda do cimento. Porém, a perspectiva maior é na retomada de 2022, como destaca a gerente. Enxergamos de uma maneira que ela se mantém de uma média para baixo. Por quê? Porque a população está preocupada com as festas de finais de ano, viagens a parentes distantes, então tem aquela pequena queda. A gente meio que mantém aquela linha de vendas. De maneira nenhuma a gente deve achar que
o ano de 2022 será um ano de abaixar a cabeça, né? É um ano de que temos que nos reinventar e um ano de continuarmos indo à luta. Assim como não paramos nesses anos de pandemia, eu tenho fé que vai ser um ano razoável, pelo menos, mas não ruim. Vai ser um ano de retomada, com certeza. De fato, a gente percebe que esse segmento também teve um significativo crescimento, dando um fôlego a mais à economia do país. Bem, no próximo bloco a gente fala sobre o Polo Oleiro do Amazonas, um projeto que vai trazer benefícios a esse segmento importante que envolve a região metropolitana de Manaus. É só um instante, não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta com o programa Amazônia Anda aqui na tela do AmazonSat e agora para falar sobre um segmento importante que pode trazer benefícios e também gerar economia aqui no nosso estado, bem como um trabalho de forma sustentável. Estamos falando do Polo Oleiro do Amazonas. Estudos e pesquisas indicam que esse segmento vai estar nos próximos anos atuando de forma sustentável e econômica, o que vai gerar aí, com certeza, emprego e renda no nosso estado. Acompanhe. Um polo econômico de grande potencial é o oleiro. No Amazonas tem atualmente 30 indústrias de olaria e cerâmica, que geram emprego e renda principalmente em Iranduba e Manacapuru, cidades da região metropolitana. Mas para melhor desenvolvimento deste segmento, um projeto vai possibilitar um novo método de matriz energética, que pode tornar o processo de produção mais ágil e sustentável. O diretor-presidente da Arcepan destaca de que forma esse projeto surgiu. Esse projeto ele nasceu de um estudo que foi desenvolvido aqui na agência em 2019, pelos nossos técnicos do Departamento de Recursos Energéticos, diante da possibilidade de se abastecer o polo oleiro, as indústrias, as olarias que funcionam, que estão ali na região de Iranduba e Manacapuru, concentrasse em um único local, e esse local, em razão da proximidade com um gasoduto, com um prolongamento, uma construção de um ramal para lá, pudesse viabilizar esse polo importante, que certamente iria ter um impacto muito positivo na questão ambiental, já que hoje a queima dos resíduos, de pallets, resíduos que são oriundos lá do polo industrial e madeira, para os fornos, eles acabam trazendo algumas consequências. Você percebe ali, em determinada hora do dia, passando ali fuligem ali naquela região. Então, tem essa questão ambiental importante e também a questão econômica, uma vez que essa concentração ela propiciaria ali um aumento da produção, mais empresas viriam, mais olarias viriam para lá, aumento também de renda para aquela região. Então é importante com esses dois importantes impactos. Um estudo que foi feito aqui, encaminhado, apresentado na Assembleia em 2019 e hoje ele está sendo discutido lá, coordenado pela SEDECT, que tem coordenado isso, tentando viabilizar os recursos federais para a construção, a instalação desse polo e assim se tornar uma realidade para a nossa região, com esse importante apelo ambiental e também econômico, gerando emprego, renda, fortalecendo a economia naquela região. Tendo em vista a grande geração econômica neste polo, o diretor avalia que os que fazem parte do polo veem com bons olhos esse crescimento. Recepção muito boa, muito positiva por parte deles. Eles perceberam que seriam beneficiados com esse projeto, com essa questão ambiental, que é uma questão que sempre está sendo fiscalizada, sempre tem algum problema em relação a isso, então isso seria superado, essa questão, e também economicamente também seria importante para eles. Havia um impasse em relação à oferta do gás, o preço dessa oferta do gás, isso já está bem avançado, já está bem encaminhado com a concessionária de gás, que irá fornecer esse gás ali para aquele polo, para aquela localidade. Isso já está bem ajustado. Então, eu diria que hoje o projeto está bem maturado, já em fase de definição de aspectos, detalhes técnicos para ser encaminhado ao Ministério
e assim viabilizar esse recurso para a construção. Todo o processo de estudo para a viabilização do projeto já foi feito, encaminhado como demanda as regras, mas a parte burocrática importante deve ser seguida conforme o processo. Está bem avançado, né? Como é um projeto que depende de vários atores, várias esferas, né? Isso leva um pouco de tempo em razão da burocracia natural desse processo, mas está muito bem avançado. Eu acho que os pontos cruciais eles estão superados, né? Estão bem equacionados, que é o gás, né? A quantidade de gás necessária, né? Que a Cigás já sinalizou positivamente em relação a essa disponibilidade, né? O custo, o preço desse gás que vai ser comercializado, né? Está muito claro quais são os benefícios que a população ali da região terá, os próprios empreendedores terão, o Estado também terá, né? Com aumento de produção, você está falando também de aumento de arrecadação, de desenvolvimento, de impacto positivo na economia. Então está tudo muito bem claro, muito bem definido. Basta agora superar as questões burocráticas, né? Que acredito que até o início do próximo ano, ali no primeiros 3, 4 meses, acho que isso já vai estar bem claro de um horizonte de prazo, né? Para que a gente consiga ali já ter essa definição. A AM já será agora, acredito que no final do ano já será completamente pavimentada, né? Já entregue à população, isso é uma ação importante também, essa conclusão do governo do Amazonas. Então isso são vários fatores positivos ali e auspiciosos ali para que a gente tenha em 2022 bastante produtivo, né? E de bons ventos ali para a nossa população. Fim de papo para o programa Amazônia Anda aqui na tela do AmazonSat. Destacamos no programa de hoje um importante produto para o desenvolvimento da nossa região, claro, mostrando os detalhes importantes que permeiam aí o produto cimento e também falando sobre o polo oleiro do Amazonas. Esse polo que, sem sombra de dúvidas, vai trazer benefícios para a nossa região, mas atuando de forma correta, de forma sustentável. Bem, na próxima semana a gente volta com mais detalhes importantes sobre o desenvolvimento da nossa região. E é claro, se você quiser assistir este episódio ou outros da programação, só é você acessar o YouTube do canal AmazonSat ou, se preferir, notícias sobre a região amazônica lá no portal amazônia.com. Até a próxima semana!